Com o fim da primeira semana e a chegada dos ministros dos países na segunda-feira, a COP29 em Baku entra na fase final. Denominada Copa das Finanças, tem como objetivo chegar a acordo sobre um novo regime de financiamento do clima. O objetivo anterior, de 100 mil milhões de dólares anuais até 2025, só foi alcançado há 2 anos. Agora, o novo objetivo coletivo quantificado visa trilhões, de acordo com a Organização da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. We made this study and we ran a model to try to establish a bracket for the new goal. And we came out with this document that says that the goal should start from 1.1 trillion for next year. And it is more or less in the range of what has been discussed by other studies or proposed by other studies too. Mas a secretária-geral da organização reconhece que será um desafio alcançar este objetivo. No, I think that these are difficult discussions. Let's not try to to overshadow the difficulties that we are confronting. And obviously it's not only about the quantum, it's also about the responsibilities within the quantum, what will come from where and for what. Os governos estão a negociar um novo acordo, mas o setor privado irá desempenhar um papel fundamental na sua aplicação. Os bancos multilaterais, como o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, ocupam uma posição de articulação entre os países e as empresas. A presidente Odile Renaud Basso disse à Euronews que, para além do acordo sobre o novo objetivo de financiamento, as políticas ambiciosas dos países na COP29 são igualmente importantes. Having a goal is not what is also, it's not the only a solution per se. So it's a mean, but what is also very important is the commitments taken by all countries around the world about the national determined contribution, how they will, what kind of objectives they set for themselves in terms of level of renewable, getting out of coal, getting out of gas, and so forth. So the national objective each country sets for himself or is very important also. And because having money, if you don't have project, will not deliver anything. O secretário-geral da Câmara do Comércio Internacional enfatizou a necessidade de objetivos ambiciosos. We expect governments to lead on this. We expect governments to actually be seized with the same level of engagement and intensity as when the global financial crisis hit, and we expect action. No final da próxima semana, os ministros enfrentam um momento crítico. Fica a dúvida se serão capazes de chegar a um acordo sobre o novo objetivo de financiamento e anunciar políticas e projetos ambiciosos para os seus países. O financiamento da luta contra as alterações climáticas está no centro das atenções da COP29, onde se discutem os instrumentos financeiros a ser utilizados para apoiar a ação climática e reforçar a resiliência nos países em desenvolvimento. O Azerbaijão congratula-se com os progressos feitos. There is a general consensus on the carbon market issue. That was an immediate result of the COP. In the meantime, we see deliberations on the loss and damage fund. It become operational, and it also fully functional to an extent to meeting the requirements of the countries of the world. And a third dimension, of course, most importantly, is a new financial goal, and this COP has been designated as a finance COP. O conselheiro para a política externa do presidente do Azerbaijão já observou resultados positivos dos bancos internacionais de desenvolvimento e das instituições financeiras. Afirma que estes já aumentaram as contribuições no contexto da abordagem multicamadas do novo objetivo financeiro, apelando também a todas as partes para contribuírem de forma a que o mecanismo funcione. Azerbaijan's COP is about the finance. Azerbaijan is doing this in an utmost best to reach to new financial goal. But for that, Azerbaijan is not an ally. And we should all play our roles. We should all members of the convention, all parties of the convention should play its role based on their common and differentiated responsibility. Um relatório recente indica que o financiamento necessário para fazer face às alterações climáticas poderá atingir 1,3 trilhões de dólares até 2035. No sábado, manifestantes reuniram-se numa sala plenária da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em Baku, no Azerbaijão, apelando aos líderes mundiais para que cumpram as suas promessas na luta contra o aquecimento global. A manifestação fez parte do chamado Dia de Ação Global e espera-se que tenha eco em locais de todo o mundo, num evento que os ativistas começaram a assinalar anualmente.
À medida que a cimeira se aproxima do fim da sua primeira semana, os manifestantes exigem que os países ricos paguem a sua parte justa nas negociações em curso sobre o financiamento do clima. Os manifestantes destacam os direitos dos indígenas no sul global, onde muitos países mais pobres já estão a sofrer os impactos onerosos das catástrofes provocadas pelas alterações climáticas. Vários especialistas afirmam que são necessários $1 bilhão por ano ou mais para compensar estes danos e para pagar a transição para energias limpas que a maioria dos países não consegue suportar por si só. Os agricultores franceses mobilizaram-se em todo o país para protestar contra o acordo comercial União Europeia-Mercosul, um acordo que prevê o aumento das importações agrícolas sul-americanas e que a Comissão Europeia espera ainda assinar antes do final do ano. 200 tratores bloquearam uma das principais vias de comunicação com Paris e cerca de 15 passaram a noite na estrada principal. Noutros locais, os agricultores colocaram terra no chão e posicionaram cruzes simbolizando a morte da agricultura francesa. Aujourd'hui, avec le métier qu'on fait, c'est vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, on a du mal à y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en limite à être dans le cercueil. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, on a du mal à nous entendre. Et on n'est pas assez soutenu. Os agricultores já protestaram contra o acordo no início deste ano e afirmaram que este poderia pôr em causa a sua subsistência por eliminar gradualmente as barreiras comerciais, os direitos aduaneiros e os regulamentos normalizados. O presidente francês Emmanuel Macron criticou o acordo, insistindo que os produtores sul-americanos devem cumprir as normas da União Europeia. Mas as mãos da França podem estar atadas e muitos temem que se chegue a um acordo parcial, uma vez que o país não tem poder de veto. Um grupo de manifestantes montou um acampamento improvisado em Tbilisi, na Geórgia, para contestar os resultados das eleições legislativas no país. Bloquearam uma das ruas centrais da capital e prometem aqui ficar até verem as reivindicações atendidas. Alegam que o ato eleitoral do passado dia 26 de outubro foi manipulado e querem que a votação seja repetida. Segundo os observadores eleitorais, o sufrágio aconteceu num ambiente de divisão, marcado por casos de suborno, voto duplo e violência física. O partido no poder, o Sonho Georgiano, nega quaisquer irregularidades. Os críticos acusam o governo de se estar a tornar cada vez mais autoritário. Muitos georgianos viam as eleições como um referendo à vontade do país de aderir à União Europeia. O Bloco Comunitário suspendeu indefinidamente o processo de candidatura da Geórgia em junho, depois de Tbilisi ter aprovado a chamada Lei de Influência Estrangeira. De acordo com a oposição, o diploma replica a repressão de Moscovo sobre a comunicação social e a sociedade civil. Protestos pró-Ucrânia tiveram lugar em capitais de toda a Europa à medida que se aproxima a marca dos 1000 dias desde a invasão russa em larga escala. Os italianos juntaram-se à comunidade ucraniana para organizar uma manifestação a poucas centenas de metros da embaixada russa em Roma. Os manifestantes empunharam cartazes e faixas apelando ao fim da invasão. Deve essere pace giusta. Noi non possiamo perdonare tutto quello che ha fatto tutti questi anni, ma pure di più, non diciamo da 2014, ma pure prima. Em Portugal registaram cenas semelhantes com manifestações pró-Ucrânia na capital Lisboa e também no Porto. Os manifestantes empunharam bandeiras da Ucrânia e da União Europeia e exigiam um cessar-fogo imediato no país. Na capital finlandesa, Helsínquia, foram os cidadãos russos a sair à rua e a protestar contra a guerra. Os manifestantes pediram aos governos europeus para continuar a apoiar a Ucrânia, independentemente de qualquer mudança política nos Estados Unidos sob o novo presidente Donald Trump. Я здесь, чтобы показать финскому обществу, а также европейскому, что очень много русских людей, которые не поддерживают этот режим, не поддерживают эту ужасную войну. Также показать людям в России, что они не одни. Na Chequia houve protesto diferente. Cerca de 200 pessoas reuniram-se em Praga para protestarem contra o envio de ajuda do governo à Ucrânia. Desde a invasão russa em larga escala, o governo checo tem sido um firme apoiante da Ucrânia, fornecendo ao país ajuda humanitária e militar. O Ministério da Defesa afirmou que no ano passado Praga enviou ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 158 milhões de euros.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que espera que a guerra com a Rússia termine em 2025 através da diplomacia. Zelensky afirmou também que o exército ucraniano se tornou um dos mais poderosos do mundo. Em quase 3 anos de guerra, Kiev recebeu quase 120 mil milhões de euros de ajuda militar, principalmente dos aliados ocidentais. Mas Zelensky disse que a Ucrânia tinha conseguido avanços na sua própria produção de armas, incluindo mísseis, drones e sistemas de guerra eletrónica. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão esteve em Kiev no sábado para discutir o aprofundamento da aliança militar da Coreia do Norte com a Rússia. Takeshi Iwaya afirmou que a cooperação entre Moscou e Pyongyang não representa apenas uma ameaça para a Europa, mas também para a Ásia. De acordo com os serviços secretos, cerca de 12 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia no âmbito de um importante tratado de defesa entre os dois países. A oposição anti-guerra exilada na Rússia não tinha conseguido até agora falar a uma só voz, nem apresentar um plano de ação claro. Mas o cenário foi diferente este domingo, no centro de Berlim. Figuras proeminentes da oposição russa lideraram uma marcha de pelo menos 1000 pessoas contra a guerra na Ucrânia, apelando à democracia na pátria. Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, bem como Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza, estavam entre os manifestantes. As exigências podem ser otimistas, mas ao mesmo tempo são claras. A retirada imediata das tropas russas da Ucrânia, o julgamento de Vladimir Putin por crimes de guerra e a libertação de todos os presos políticos na Rússia. A unificação da oposição aconteceu finalmente na sequência de uma troca de prisioneiros em agosto que libertou dissidentes importantes e ajudou a revigorar um movimento que estava fraturado no seguimento da morte de Navalny na prisão.